Abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos, capítulo de número 9, por favor. Estou muito feliz, muito satisfeito do que o Senhor tem feito neste lugar, nas nossas vidas. O Senhor, Ele é bom, Ele é maravilhoso e Ele tem feito grandes coisas. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 9, versículo de número 18. Diz assim o texto, Atos 9, 18. E logo caíram dos seus olhos, como que escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Versículo 19. E tendo comido ficou fortalecido. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, dizendo que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviram estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui? Para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava cada dia mais e mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselhos entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhes a sua vida. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. Queridos, cada um de nós enfrentamos as nossas lutas. Todos nós temos uma batalha, seja ela interna ou externa. É o pão nosso de cada dia que vem sobre as nossas vidas para nos testar, para nos provar, para fazer com que nós venhamos crescer ou não. Depende de como nós vamos encarar a vida. Cada um de nós temos as nossas próprias experiências. Aliás, cada um de nós temos que ter as nossas próprias experiências. Eu não consigo aprender muito com a sua experiência, mas eu consigo aprender com as minhas batalhas pessoais. Eu ouço os testemunhos, vejo as experiências que os meus irmãos enfrentam, a minha família, aqueles que estão próximos de mim, mas são as minhas experiências que vão me fazer crescer de verdade, fazer com que eu venha a amadurecer, ser gente. Algum tempo atrás eu estava falando com uma família que estava enfrentando uma dificuldade enorme, enfrentando uma dificuldade com um filho. Eu estava conversando com a mãe, e a mãe classificou aquela luta, aquela batalha como um pesadelo. Ela disse: irmão, o pesadelo passou. Eu fiquei imaginando, ela classificou essa batalha, essa luta que ela teve como um pesadelo na vida dela. Porque só ela sabe o que ela enfrentou na vida dela. Só ela sabe os desafios que ela teve que encarar para poder vencer aquela batalha do dia dela. As noites que ela passou, que ela enfrentou acordada. Ela, não só ela, mas a família.
Hoje ainda, pela manhã, eu recebi uma mensagem de um amigo, um velho amigo, da minha adolescência, ele falando que um dos nossos daqueles dias havia acabado de perder a sua mãe, exatamente no dia do aniversário dela. Hoje pela manhã, ela foi comprar uma torta, para poder ir para a casa dos filhos e comemorar, e cantar, e fazer festa, e teve um infarte, um taquicardia, e não levantou mais. São as batalhas nossas de cada dia, porque cada dia nós enfrentamos uma luta, uma dificuldade. Muitos na história enfrentaram problemas que, se não for a mão de Deus para ajudar, que se não for o braço forte do Senhor, ele não havia aguentado, suportado. Inclusive nós temos testemunho aqui dentro dessa igreja, de pessoas que, se não fosse o braço de Deus, se não for a intervenção divina, ele não conseguiria, ela não suportaria enfrentar aquela luta e aquela adversidade. E ela deu testemunho, ela disse: se não fora o Senhor, se não fosse Deus na minha vida, eu não teria vencido, eu não teria suportado essa batalha. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades na vida. E quando eu estava pensando sobre isso, meditando sobre isso, nós somos frutos de uma batalha, ou de muitas batalhas que os nossos irmãos enfrentaram no passado. Hoje só tem uma cadeira para você sentar, um ambiente para você assossegar e ouvir a palavra de Deus em paz, porque alguém um dia se colocou na frente de uma batalha, de uma guerra, de uma luta. Por exemplo, nós conhecemos muito bem a história de Martinho Lutero, que quando ouviu falar a respeito de um povo simples, um povo humilde, que estava sendo oprimido pelos religiosos da época, ele não pensou duas vezes em fazer alguma coisa. Quando ele ouviu falar da opressão que estava acontecendo no meio da comunidade que ele vivia, ele, mesmo correndo o risco de morte, mesmo correndo o risco de ser queimado vivo na fogueira, ou ser decapitado, um homem sozinho enfrentou um império religioso que estava dominando um grupo de pessoas, ou o mundo da sua época. E ele enfrentou isso, por quê? Para colocar o seu mundo em liberdade, para abrir os olhos de muita gente. Eu me lembro da história da princesa Isabel, que também enfrentou um império, para poder colocar em liberdade uma multidão de pessoas que estavam sendo massacradas, por causa dos seus senhores, por causa dos apetites do estômago, do ventre dos seus senhores. A Bíblia Sagrada diz que os deuses dessas pessoas são os seus ventres, e por causa dos seus apetites, eles oprimiam aquelas pessoas. Mas uma pessoa só, escuta só, uma única pessoa se levantou, uma única pessoa se colocou na linha de frente e disse: eu não concordo com isso. Depois disso, ela foi achincalhada, ela foi zombada, e na verdade ela viveu o resto da vida dela sendo apelidada, sendo maltratada, sendo humilhada. Muitas pessoas falaram a respeito dela bem, mas outras pessoas falaram mal, principalmente os senhores das fazendas. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Tudo começa com um encontro. Na vida de Martinho Lutero começou porque ele teve um encontro. Na vida da princesa Isabel, conta-nos a história que ela era uma mulher muito temente a Deus. E ela, quando leu as escrituras sagradas e viu o cenário que ela estava vivendo, ela disse: eu não aceito. Tudo começou com um encontro. O texto que a gente acabou de ler aqui fala a respeito da história de um homem que teve um encontro com Deus. Mas foi um encontro de verdade. Não foi um encontro com uma religião. Foi um encontro com Deus. Foi um encontro com o Deus libertador, o Criador dos céus e da terra. Tudo começou por causa de um encontro.
Vale lembrar que nenhum ser humano pode ser humano sem ter um verdadeiro encontro com o Criador. O grande erro da humanidade é achar que pode viver por conta própria. O grande erro da humanidade é achar que pode viver do seu jeito e fazer as coisas como ele entende, do jeito que ele quer. O grande erro da humanidade é achar que pode viver por conta própria sem prestar contas. Nós temos orado todos os dias, irmãos, creia nisso. E eu não falo só de mim, tem um grupo de pessoas aqui nessa igreja que tem orado todos os dias, para que este ano, como já foi dito várias vezes aqui, para que esse ano de 2024 seja não somente uma virada de ano, mas que seja uma virada na vida da gente. Que não seja apenas uma mudança de calendário, mas que seja uma mudança de agenda, uma mudança de prioridades. Que a partir de então você comece a estabelecer prioridades na tua vida. Olha para cá, presta atenção aqui na palavra. A partir de hoje, 2024, se você ainda não decidiu a viver para Deus de verdade, que você saia daqui com uma decisão no teu coração. Que você não viva mais a partir daquilo que você vê, mas a partir daquilo que Deus prometeu para a tua vida. Porque Deus nos fez uma promessa. E você precisa carregar isso dentro do teu coração e da tua alma. E isso só é possível a partir de um encontro verdadeiro, não com uma igreja ou com uma religião. Ano de 2024 eu tenho orado, nós temos orado para que seja um ano novo, um tempo novo, uma mentalidade nova, um novo falar, um novo ouvir, um novo olhar, um novo estilo de vida para cada um de nós. Deixa eu te dizer algo nessa noite, presta atenção na palavra, olha para mim. Nós queremos ver o agir de Deus, eu quero. Quantos querem ver o agir de Deus aqui? Todos querem. Essa pergunta ela é retórica, todos nós queremos ver o agir de Deus, o trabalhar de Deus na vida da gente, todos nós. Eu acredito que até aquelas criancinhas que estão lá dentro, elas querem ver o lar delas em paz. Os pais parar de ficar brigando dentro de casa, aquela gritaria, aquela coisa toda que vai encharcando a alma das crianças e vai azedando o coraçãozinho delas e elas vão ficando doentes. Eu tenho certeza que elas vêm para a casa de Deus dizendo: Deus, ajuda o meu papai, ajuda a minha mamãe. Tem um monte de adolescente pedindo para Deus paz dentro de casa, sossego. Nós queremos ver o agir de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Escute o que eu vou te dizer. A vontade do Senhor para a minha vida é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor para a tua vida é boa, perfeita e agradável. A Bíblia Sagrada diz: bem sei eu, o pensamento que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Está escrito, Jesus disse, olha, para aqueles que daquele momento em diante passaram a acreditar no nome dele, eles dizem assim, ó, a vocês que creem, olha para mim, irmão, a vocês que acreditam na palavra, ele disse assim, olha, a partir de hoje vocês vão ver anjos subindo e descendo em favor da vida de vocês. A partir de hoje vocês vão ver anjos, ministros de Deus, subindo e descendo. Acontecerão sinais e maravilhas no meio de vós. E ele disse mais, Jesus, tudo quanto vocês pedirem em oração, se vocês crerem de verdade, vocês vão receber. E eu quero dizer isso em nome de Jesus, vocês vão receber. Se você crê de verdade, você vai receber, e o nome do Senhor será glorificado. Irmãos, eu creio de verdade, que Deus quer mudar a minha vida e quer mudar a tua vida. Deus já tem falado que Ele vai mudar o meu cenário, o teu cenário, a nossa vida. É isso que nós esperamos de Deus, é ou não é? Nós esperamos que Deus intervenha na vida da gente e que Ele traga mudança. Bom, pelo menos é isso que eu espero, que Deus traga algo novo. Eu estou sempre respirando esse novo de Deus. Eu quero sempre mais de Deus, no sentido espiritual, sabe? Eu quero mais contato com Deus, eu quero sentir mais a presença de Deus, eu quero ouvir mais a voz de Deus, eu quero sentir Ele bem pertinho de mim, eu quero mais de Deus. Como disse o salmista, assim como a corça, que anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Eu tenho sede de Deus.
Eu quero que Deus se manifeste na minha vida. Nós queremos que Deus se manifeste e cumpra a sua palavra. É isso que a gente espera dele. Mas será o que é que Deus espera de nós? Nós esperamos o agir de Deus na nossa direção. Mas será o que é que Deus está esperando da gente? O que será que Deus espera de cada um de nós? O que é que nós estamos fazendo com esta palavra que a gente ouve todos os dias? Seja na igreja, seja na rádio, seja na mensagem que a gente recebe do WhatsApp. O que é que nós estamos fazendo com ela? Ela está sendo útil para a vida da gente? Será que ela de fato está sendo importante para o nosso dia a dia? Vamos olhar para o texto que a gente acabou de ler. A Bíblia Sagrada diz, está contando a história de Paulo, um homem que decidiu andar com Deus, um homem que teve um encontro genuíno com Deus, que entregou toda a sua vida aos cuidados do Senhor. Um homem que disse: Senhor, eis-me aqui, não mais vivo eu, Cristo vive em mim, eis-me aqui, faz de mim o teu querer, eu estou disposto a ir onde for necessário ir. Eu quero tirar algumas lições desse texto, que a gente acabou de ler aqui agora. Deixa eu dizer, eu acredito demais, muito, de verdade. Nós esperamos, na verdade, muita coisa de Deus. Mas será o que é que Deus espera da gente? Deixa eu dizer pelo menos 3 coisas que Deus está esperando da gente. O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de nós? Quando Deus olha para a igreja, Ele está procurando ver homens e mulheres, que apesar das suas lutas, apesar das suas dificuldades, das suas batalhas, apesar dos seus medos, apesar das suas dívidas, apesar das suas dores, apesar de tudo, Deus está procurando homens e mulheres que tenham coragem de assumir uma nova identidade. E isso publicamente. Homens e mulheres que não tenham medo de dizer quem são em Deus. Homens e mulheres que não vão mais de acordo com o soprar do vento, ele vai de acordo com a palavra. Homens e mulheres que não dependem da vida financeira, se está bem ou não está bem, para poder servir a Deus e ser útil para Ele. Homens e mulheres que decidiram, faça sol ou faça chuva, servir ao Senhor, andar com Deus. Essa é a nossa mensagem hoje à noite, porque nós estamos olhando para a história de um homem, Saulo de Tarso. Um homem escravo, um homem preso por um sistema religioso, um homem escravo do sistema, preso pela religiosidade, e agora é matador. Ele faz parte de uma gangue religiosa. É ele quem vai nas casas e pega os irmãos e leva para o matadouro. Mas ele teve um encontro com Deus. O que é que nós esperamos de Deus? Nós esperamos que Deus faça algo na vida da gente e muda a nossa vida. Mas o que é que Deus está esperando da gente? Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente vê um homem sem futuro, biblicamente falando, um homem sem sonhos de verdade, um homem com sentimentos comprometidos, um homem que segue o fluxo do rio, um homem que está fazendo aquilo que os outros também, aqueles que não fazem o que ele faz, que faz diferente dele, um homem que faz parte de uma gangue de assassinos, que prega a Bíblia, que fala de Deus em cima do altar, mas agora, ao invés de ser movido ou motivado pelo desejo de morte, ele tem o desejo pela vida. Agora, ao invés de ele pregar a morte, ele prega a vida. Ao invés de ele ter uma mensagem de morte, uma mensagem pessimista, uma mensagem que destrói, agora a mensagem de Paulo produz vida. A mensagem de Paulo produz alegria no coração daquelas pessoas. Agora ele é um portador da boa notícia. Agora ele é um portador do evangelho. Ele teve um encontro de verdade com Deus. Ele saiu da plateia. Antes ele fazia parte da plateia, agora não. Ele faz parte daqueles que vestiram a armadura de Deus e decidiram andar com Deus de verdade, independentemente do que Deus está fazendo na vida dele. Ele diz assim: olha, a minha vida não tem mais valor para mim. Agora tudo que tenho não pertence a mim, tudo que eu tenho pertence a Deus.
o coração deste homem antes, cheio de ódio também, encontrem o grupo da vida. O coração dele está explodindo. O coração dele está desejoso para que, assim como ele conheceu a Deus, outras pessoas também possam conhecer a Deus. O coração dele pulsa. O encontro que ele teve com Jesus acendeu uma chama no coração dele. Agora ele é uma pessoa feliz. Engraçado, agora ele está sendo perseguido. Estão esperando ele no portão da cidade para matar. Estão esperando ele no portão da cidade para assassinar ele. Mas ele é feliz. Porque ele teve um encontro com a vida. E ele quer que todas as pessoas que cruzam no caminho dele também tenham um encontro com a vida. Mas para isso ele está disposto a colocar a vida dele em risco. Para isso ele está disposto a abrir mão de viver uma vida para si, uma vida confortável. Porque eu quero conforto, é ou não é, irmão? Eu gosto de conforto. E é por causa disso que a igreja tem sofrido muito, porque ela tem buscado muito conforto. Quanto mais conforto, mais passividade. Quanto mais conforto tem, mais passivo a pessoa se torna. Então Paulo, a partir de agora, ele sai da zona de conforto e entra numa zona perigosa, num terreno minado. Ele coloca a vida dele em risco. Deixa eu dizer algo para você. Provérbios capítulo de número 23, versículo de número 26 diz assim: Filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se alegrará no meu caminho. Filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se alegrarão no meu caminho. O caminho do Senhor não se torna um peso. O caminho do Senhor para Paulo se torna um privilégio. Ele tem alegria de servir ao Senhor. Alegria de andar com Deus. Por isso que Gálatas capítulo de número 3 e versículo 26 diz assim: agora vocês são filhos. São filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus o Senhor. Por isso que a Bíblia Sagrada diz: entrega todo o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará por você. A alegria de servir ao Senhor vai muito mais além do que a entrega. O encontro que esse homem tem tira ele da inércia e coloca ele dentro da vontade de Deus. Onde é que Paulo está? Ele está dentro da sinagoga. E lá é a vontade de Deus para a vida dele naquele momento. Mas lá ele corre risco de morte. Pois então, é lá que Deus quer Paulo e é lá onde ele está. Por que é que ele está lá? Sabe por quê, irmão? Para anunciar para todo mundo que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que é que Paulo está dizendo com isso? Está dizendo que esse Filho de Deus, Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que tem a resposta para a tua vida. A única resposta para o mundo se chama Jesus de Nazaré. Sem Jesus eu não sou nada. Sem Jesus você não é ninguém. Ele está dizendo para a sinagoga, para os homens religiosos, os poderosos da época: Jesus de Nazaré é a resposta para vocês. Ele é a única saída para a tua vida. Você pode buscar nos seus vícios, você pode correr para lá e para cá, você pode tentar afogar essa angústia, essa tristeza de todas as maneiras, indo, subindo, descendo, indo e vindo, fazendo tantas coisas, mas não tem nada e ninguém que pode saciar a sede do homem, senão a pessoa de Jesus de Nazaré. Ele está na sinagoga falando de vida. Tem gente dentro da igreja falando de morte, planejando matar, roubar e destruir. E ele está dentro da igreja falando de vida. Ele está dizendo: a resposta que vocês tanto esperam chegou. A resposta que vocês tanto procuram está aí, debaixo do nariz de vocês. É tempo de parar de ficar brigando. É tempo de parar de ficar com essa inquietação. Entrega todo o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele está dizendo: a resposta é Jesus de Nazaré. E essa mensagem se espalha por toda a cidade. E o que é que esses homens fazem com essa mensagem? O que é que eles estão fazendo com a mensagem de Jesus de Nazaré?
A mensagem a respeito do Messias, o que é que eles estão fazendo? Eles ignoram, eles zombam, eles dão as costas, eles criticam. Paulo está dizendo, Jesus é a resposta para a vida de vocês. Jesus é a resposta para a vida de vocês. Não é o carro novo, não é a casa nova, não é o novo emprego, não é outra coisa. Jesus é a resposta para a vida de vocês. Não é aquele documento que tem que sair, não é. Não é isso que vai resolver a tua vida. Jesus é a resposta para a vida de vocês. Essa mensagem se espalha. O que aqueles homens fazem com essa mensagem? Eles desprezam. Alguns ouvem e ficam até temerosos. Mas no final, eles não tomam decisão nenhuma. Aquela mensagem não muda a vida deles. A mensagem que sai da boca de Paulo, pelo Espírito, não muda a vida deles, eles continuam igual. Eles continuam sem compromisso. O compromisso que eles têm é com eles mesmos, é com as entranhas deles, com os sonhos pessoais deles. Aquela mensagem não tira eles da zona de conforto. Pelo contrário, eles perseguem o mensageiro. Eles ouvem a palavra, mas não tomam atitude nenhuma. Continuaram a viver a vida como quem nunca tivessem ouvido a respeito daquela palavra. Eles não permitem que Deus mude a vida deles. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. O que é que essa palavra tem produzido de mudança no teu coração? Você é o mesmo dentro de casa? Você é o mesmo marido, a mesma esposa, a mesma mulher, o mesmo funcionário, o tempo todo? Você é igual àquela turma lá, que vive falando da empresa, vive criticando? Na sua boca tem palavra de vida ou palavra de morte? Quem é você no meio da sua família? Essa palavra tem mudado você, tem transformado você. Depois que você teve um encontro com Jesus de Nazaré, as pessoas estão falando o que de você de verdade? Deus deu a oportunidade a estes homens, mas eles recusaram. Eu vou repetir isso aqui. Isso aqui não é uma religião. Isso aqui é um ambiente onde a gente fala de Deus. Isso aqui é um ambiente onde a gente ouve a mensagem, e a mensagem leva a gente a ter um encontro genuíno com Deus. E esse encontro transforma a vida da gente. A gente não vive mais guardando mágoas, com ódio no coração, com sentimentos de vingança, pendurado como quem está pendurado numa corda, pelo pescoço, tentando se suicidar, tentando tirar a vida porque diz que a vida não vale a pena. O que mudou na vida destes homens? Quando eles tiveram um encontro com a palavra, quando eles ouviram a respeito de Jesus, nada, não mudou nada. Continuaram sendo estúpidos, brutos, gananciosos, impetulantes, perseguidor de gente do bem, gente que tinha uma mensagem de morte. Não mudou nada. Eles eram religiosos demais para poder entender o Evangelho. Devotos de Moisés. Já viu aquela pessoa que é devota? Devotos de Moisés, mas a mente está selada, o coração está selado. E qual é o exemplo que Paulo dá para esses homens? Quando Paulo tem um encontro de verdade com Deus, esse encontro faz com que imediatamente Paulo saia do lugar onde ele vivia. O texto diz que imediatamente, a Bíblia diz, caiu como que escama dos olhos de Paulo. Quando Ananias estava conversando com ele, orando por ele, intercedendo pela vida dele. E o texto diz que ele recuperou a visão. E imediatamente, ele tomou uma decisão na vida dele. Imediatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você está esperando para permitir que a mensagem do Evangelho mude a tua vida? Até quando você vai continuar como plateia? Sem fazer parte do rebanho de Deus de verdade? Imediatamente, uma nova identidade. Ele toma agora, quem é Paulo? Agora ele é um servo de Deus. Ele está a serviço não da religião, ele está a serviço do Deus Todo-Poderoso. Agora ele está disponível, ele tem uma nova postura. Paulo agora é uma outra pessoa.
Imediatamente ele abandona aquele estilo de vida velho. Eu preciso destacar isso hoje à noite. Imediatamente ele abandona aquele estilo de vida antigo dele e ele assume uma nova postura, uma nova identidade. É como se fosse uma mudança de calendário, de 2023 para 2024. O que é que mudou na vida de Paulo? Ele tomou uma decisão. Agora ele é outra pessoa. Agora ele assumiu uma outra identidade. Ele foi transformado por Deus. Ele foi carimbado pela presença do Espírito Santo na vida dele. Ele assume uma nova postura. E todos da cidade estão sabendo quem é Paulo. Imediatamente, todos ouviram a respeito da mensagem, mas poucos se tornaram discípulos. A maioria continuou como plateia, como auditório, assistindo de longe e criticando e zombando. Todos ouviram a mensagem, acharam ela bonitinha. Que palavra bonita, mas que palavra abençoada. Me lembro que uma vez, um pastor estava pregando lá na empresa onde eu estava, e ele terminou de pregar e eu olhei para ele e disse: irmão, que palavra maravilhosa, palavra bonita, linda. Ele olhou para mim e disse: a palavra de Deus não é para achar bonita, a palavra de Deus é para ouvir e obedecer. Eu levei uma pancada que curou a minha alma. Eu falei: eu te amo, irmão, porque é disso que a gente precisa às vezes. A gente acha bonito, mas não muda, não transforma a vida da gente. A gente continua dependendo do sistema. Se vai mudar o político, se vai melhorar para a direita ou para a esquerda, se vai melhorar o meu salário. E Deus está olhando para você e dizendo: você está esperando algo de mim? Pois não, eu também estou esperando uma decisão da tua parte. Uma nova postura, uma nova identidade, uma mudança de agenda. A partir de agora, outra agenda, outros compromissos. Vamos estabelecer prioridades para a nossa vida. Chega de achar bonitinho, chega mais perto. Para esses homens, a mensagem era bonita, mas não tinha relevância. Eu acho bonito, pastor, mas eu não concordo nem com isso, nem com aquilo. Porque o rapaz do YouTube falou que ele não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa disso, daquilo. Primeira lição que eu quero tirar aqui hoje é exatamente isso. O que é que Deus espera de mim? Que eu assuma uma nova identidade em Cristo Jesus. Uma nova identidade. Se eu quero ver Deus agir na minha vida, eu preciso tomar algumas atitudes. Segunda coisa que eu gostaria de dizer, e eu sei que você já sabe disso, eu só estou aqui para te lembrar. A partir de agora, você é portador da boa notícia e não da má notícia. Deixa eu dizer aqui, a lição que eu quero tirar desse texto é o seguinte: Paulo não deu tempo ao tempo. Não dá mais para dar tempo ao tempo. Não dá mais para esperar a decisão, alguma coisa acontecer para depois eu tomar uma iniciativa. Paulo está carregando uma mensagem de vida e de ressurreição. Ele toma uma decisão imediatamente, o texto diz, e imediatamente Paulo é batizado. Tem coisas que não dá para deixar para amanhã. Tem decisões que não pode esperar até o mês que vem. Tem decisões que tem que ser hoje, aqui e agora. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Foi Ele quem te chamou e Ele tem novidade de vida para você. Aquilo que é impossível aos teus olhos é possível para Deus. Paulo foi criticado pela decisão que ele tomou, mas a decisão que ele tomou mudou a vida dele. O homem não tem resposta para você. Podem te criticar e falar mal de você, mas a resposta para mim e para a tua vida está nas mãos de Deus. Esse era Paulo, antes zangado. Esse era Paulo, um homem cheio de ódio, rico. Dinheiro não era o problema para Paulo. Conhecimento ele tinha. Ele era mais do que poliglota. Falava 2, 3 ou 4 línguas ou mais, eu não sei, não me lembro agora. Ele tinha fama, mas não tinha brilho nos olhos. Ele tinha muita riqueza, mas lhe faltava alegria. Sabe o que é maravilhoso neste texto, irmão? Que o texto diz que a mensagem de Paulo a cada dia está se tornando cada vez mais poderosa. Quanto mais perseguem Paulo, mais Paulo tem a alegria de Deus na vida dele. Quanto mais dificuldade esse homem enfrenta,
mais alegria de poder servir a Deus. Quanto mais problema acumula ao redor dele, mais ele tem alegria de poder servir a Deus e fazer o que Deus tem colocado no coração dele. Porque Paulo está falando de coisas espirituais. Paulo não trata de coisas materiais a priori. Ele não fala de coisas aqui da terra. Ele está falando de coisas espirituais. Ele está dizendo, olha, Jesus Cristo é o Filho de Deus. O primeiro passo é esse, é reconhecer Ele como Senhor da tua vida. E imediatamente tomar uma decisão. Deixa eu dizer algo para o teu coração nessa noite. Existem coisas na vida da gente que a gente pode correr para um lado e para o outro. Tem gente que vai correr a vida inteira, procurando uma resposta aqui ou ali, sendo que a resposta se encontra nas mãos de Jesus de Nazaré. Paulo sabe que de nada adianta se Deus não for o Senhor da vida dele. Sabe por que a minha vida muitas das vezes dá curvas? Sabe por que muitas das vezes eu peço e Deus não me responde? Adivinha? Tenta acertar, vai. Sabe por que muitas vezes, não é todas, não são todas as vezes, mas sabe por que muitas das vezes eu oro ao Senhor e eu peço, Deus me responde? Porque a Bíblia diz assim, porque vocês pedem para gastar nos seus próprios apetites. Vocês não olham o irmão, vocês olham para si. A Bíblia Sagrada diz que Paulo, ele começa a registrar aquilo que Deus está fazendo na vida dele. E ele escreve em 1 de Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 10, ele disse assim, olha, parece que não temos nada. Porque nós vivemos como quem não tem nada. Mas na verdade, nós temos tudo. Eles estão olhando para nós e dizendo que nós somos pobres e miseráveis. Porque Paulo abdicou de tudo que tinha para viver para Deus. E estão dizendo, são pobres e miseráveis pescadores. Discípulos pescadores que não têm nada, nem o pão para comer. Eles pensam que nós não temos nada, mas na verdade, nós temos tudo. Quem tem Jesus tem tudo, irmão. Você tem o maior presente que o mundo pode ter. As pessoas que ouvem a respeito de Paulo estão se perguntando hora a hora, não é esse homem aí que estava matando, roubando e destruindo? Não é ele? Como assim agora ele está falando de Jesus? Não é ele que está perseguindo aqueles que falavam de Jesus? Mas o que eles não sabem é que esse homem teve um verdadeiro encontro com Deus. Deixa eu dizer algo para você. O verdadeiro encontro com Deus muda a nossa rota. O verdadeiro encontro com Deus muda os nossos valores. A gente sai da inércia. A gente vai para o centro. A gente sai daquela mentalidade medíocre. E quando eu falo medíocre, daquilo que todo mundo acha. Todo mundo pensa assim. Está todo mundo fazendo assim, por que eu não posso fazer? O que esses homens fizeram com a mensagem do Evangelho? Nada. A mensagem mudou o que na vida deles? Deixa eu te perguntar. Qual que é a mudança que essa mensagem tem produzido no teu coração? Você continua estressado? Você quer bater em todo mundo no trânsito? Você xinga? Você continua espraguejando os seus filhos? Você continua espraguejando o teu casamento, a tua família? Você continua odiando? Você continua desejando coisas esquisitas? Ou essa mensagem transformou a sua vida de verdade? Quais são as mudanças que essa mensagem tem produzido no teu coração e na tua alma? O que Paulo fez, quando ele ouviu esse evangelho, nós sabemos. Mas o que esse evangelho tem produzido em nós? As mudanças que esse evangelho produziu na vida de Paulo, nós sabemos. Ele se entregou, ele se deu pela causa. Ele não olhou e disse assim, não, tem outro que pode fazer no meu lugar. Ele disse, eis-me aqui. Quais são as mudanças que esse evangelho está produzindo em você? Você continua o mesmo, eu preciso repetir isso aqui.
Quem é você? Você continua sendo o mesmo? Ou essa mensagem está transformando os seus valores? Você mudou ou você continua como antes, de braços cruzados, ignorando a sua realidade dentro de casa, agindo como menino, agindo como estranho dentro de uma igreja, que não conhece ninguém, que não quer se abrir para ninguém, sem domínio próprio, tomando decisões na vida sem consultar a Deus. O que a gente vai fazer com essa mensagem? Essa mensagem vai produzir vida. Essa vida vai alcançar a vida de outras pessoas. Tomaremos novas decisões a partir desse momento aqui agora. Um novo estilo de vida vai fazer parte da minha vida? Ou nós continuaremos vivendo como quem não conhece a Deus? E dando aquela velha desculpa, Deus conhece o meu coração. Deus sabe da minha fraqueza. Deixa eu dizer algo que Deus colocou no meu coração. Não guarde mágoas de ninguém. Não guarde sentimentos de vingança de ninguém. Não sorria quando aquela pessoa que te maltratou se deu mal. Chore. Se entristeça. Abençoe aqueles que estão te perseguindo. Mas abençoe de alma de verdade. Queira bem aqueles que estão te desejando um mal. Cumpra com a palavra de Deus na tua vida, e você vai ver que grandes coisas acontecerão dentro da tua casa, no teu coração, no teu interior, na tua vida. Me escute, por favor. Com essa mudança de ano, você planejou uma mudança de calendário? Com essa mudança de ano, você planejou mudanças de hábitos? Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus tem falado no nosso coração, aqui nessa igreja. Eu quero fazer coisas novas. Esse ano é novo. Eu quero trazer vida nova, um ano novo, uma vida nova, um estilo de vida novo, uma nova mentalidade, um novo jeito de ser. Eu quero ver o meu povo feliz. Eu quero ver a minha igreja feliz e intensa na minha presença. As coisas velhas precisam ser deixadas para trás. Eu sei que foi dito agora há pouco sobre a gente não esquecer tudo. Tem coisas que precisam se lembrar para a gente amadurecer, mas tem coisas que atrapalham a vida da gente. Existem lixos que a gente carrega do passado. A Bíblia diz: algo novo Deus está por fazer. Você que é pai de família aqui nessa noite, tome você uma nova postura. Você que é mãe de família, toma você uma nova postura. Você jovem, tome uma nova postura diante de Deus. Deus quer mudar a tua vida. Deus não quer que você seja um mero religioso, um frequentador de igreja. Isso não basta, é necessário você ouvir a voz de Deus. Porque Deus quer fazer coisas novas na tua vida. E a pergunta que não se cala nessa noite: o que é que nós vamos fazer com essa mensagem? A mensagem da cruz, ela muda a nossa vida? Ou essa mensagem é um peso? Ou essa mensagem é uma angústia para a nossa alma? Será que eu tenho que fazer um sacrifício para obedecer a Deus? Nós vamos continuar ignorando? Ou vamos abrir as portas do nosso coração para a boa notícia, o Evangelho ser impresso na nossa alma? Porque se o Evangelho foi impresso, queimado a ferro e fogo, quando vier o dia da luta e da adversidade, você vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. A Bíblia diz que dia e noite eles estão vigiando Paulo para poder matar. Aí Paulo está assim: vão me matar. Estou triste. E agora, Senhor? Eu estou te servindo e nada acontece. Olha o que aconteceu. Pelo contrário, Paulo está feliz. Está feliz porque agora ele tem uma causa pela qual ele pode lutar de verdade. A causa dele não é só a família dele, os filhos, eu não sei, eu estou usando uma linguagem metafórica. Os amiguinhos da família. Antigamente, a família era o pai, a mãe, os filhos, a esposa, o marido, o primo, o cunhado, o genro. Antigamente era tudo família, não é? Hoje em dia, a família é só assim, a esposa e os filhos só. Uma vez eu ouvi um irmão dizendo aqui na igreja:
minha família, minha esposa e meus filhos. Falei, o quê? Antigamente era assim, a família, tudo, os agregados, tudo fazia parte da família. As noras, os genros, tudo que vinha chegando, chama a família para a gente almoçar no final de semana. E vinha aquela renca, aquele monte, 50, um monte de agregado. Quem são esses agregados? Ah, eles estão de olho na fulana, no ciclano. Chama para almoçar, para jantar, para comer bolo, para tomar refrigerante. Agora, o tempo vai passando. Qual é a minha família? Eu, Noêmia e Fernanda, acabou. Não. Paulo tem uma causa que vai além da família, dos 4 paredes deles. Ele tem uma causa que ele está lutando. Ele está dizendo assim, olha, eu tenho uma causa que vale a pena entregar, inclusive, a minha vida por ela. Deixa eu dizer para o teu coração, o que Deus espera de nós, é que nós venhamos assumir uma identidade de verdade. O texto diz que de dia e de noite estão procurando Paulo. Ouviram a mensagem, porém continuaram os mesmos. Mataram Jesus, mataram Estevão, apedrejado, a pedradas na praça. Agora estão tentando matar Paulo. Paulo sabe que Jesus morreu pela mão daqueles homens. Paulo sabe que Estevão morreu pela mão daqueles homens. E agora ele está sendo caçado. Porém a mensagem de Paulo a cada dia continua mais forte ainda. Eu quero dizer para você, as suas lutas e as suas adversidades, se você tiver fé em Deus, se você entregar todo o teu caminho ao Senhor, Ele vai cuidar de você, Ele vai guardar você, Ele vai proteger você. A tua vida está segura nas mãos de Deus, como menina dos olhos de Deus. Assim é você, na mão de Deus, assim é o Senhor, cuidando de você. Deus cuida da igreja, foi Ele que fez uma aliança com a igreja. Deixa eu dizer algo nessa noite, ouvir a mensagem do Evangelho, e continuar igual, é zombar de Deus. Ouvir a mensagem do Evangelho e continuar a mesma pessoa, é zombar daquilo que Deus está falando. É tirar uma onda da cara dele. É desprezar da vida, do dom da vida que Deus deu. O que será que nós vamos fazer com essa mensagem? 2024 vai ser ministrado todo culto aqui. Terça, quinta, domingo, fora os outros cultos de sábado. E o que é que nós vamos fazer com essa mensagem? Deixa eu fazer uma observação aqui, com muito carinho. Com muito carinho, com muito carinho. Porque aqui quando a gente faz um apelo para orar pelos enfermos, o pastor diz assim, nós vamos orar pela sua vida, pela sua saúde, vem aqui na frente. Nós vamos orar pela sua vida sentimental, vem aqui na frente. Nós vamos orar pela sua vida conjugal, vem aqui na frente. Nós vamos orar pela sua vida financeira, vem aqui na frente. Irmão, lota. Sempre enche. Mas quando a gente diz assim, olha, vem aqui na frente, você quer fazer uma aliança com Deus, você que quer entregar a tua vida para Jesus, você que a partir de hoje quer mudar a tua agenda, o teu calendário, você que quer mudar, assumir uma nova identidade, um novo estilo de vida, você que quer abandonar o pecado, você não quer viver mais como os seus antepassados, você quer viver uma vida com Deus de verdade. O que nós estamos fazendo com essa mensagem? Eu tenho uma boa notícia para você aqui nessa noite. Assim como Paulo era portador de boa notícia, eu também tenho uma boa notícia aqui para você nessa noite. Deus te quer cheio do Espírito Santo. Deus te quer cheio de coragem. Deus te quer cheio de alegria, cheio de saúde, cheio de vigor na presença dEle. Deus quer te ver sorrindo de novo. Deus não quer você encurvado. Deus não quer ver você pendurado numa corda. Deus quer ver você vivo. Deus quer ver você saltitante. Deus tem uma nova agenda para você nesse ano de 2024. E em terceiro lugar, eu termino. Eu preciso dizer isso. O que é que Deus espera de nós? Quando eu disse que Paulo não ficou dando tempo ao tempo, e ele tomou uma decisão rápida. O texto diz, e imediatamente Paulo tomou uma decisão e entregou a vida dele e foi batizado. O que a Bíblia está dizendo com isso? Que é o que Paulo tinha que fazer, ele não deixou para amanhã. O que tinha que ser feito, ele fez. Eu vou te lembrar de algo nessa noite. O que Deus fez por você é muito grande.
Ele entregou o seu filho. A mensagem é essa: o Filho de Deus veio e morreu por mim e por você. E o que é que você está fazendo com essa mensagem? Assim, quando Paulo teve um encontro verdadeiro com Deus, ele logo toma a maior de todas as decisões na vida dele. Ele mergulhou na presença de Jesus. Ele disse: eu não estou nem aí para o que os meus pais vão falar, os religiosos, os meus amigos vão falar, eu não estou nem aí, eu quero servir a Deus. Mas o que eu quero destacar é o seguinte, é que tudo isso foi fruto da graça de Deus na vida de Paulo. Nada aqui é mérito de Paulo, porque Paulo é inteligente, Paulo é bonzinho, Paulo é sábio, nada disso. Tudo isso é fruto da graça. Por quê? Porque nós começamos lendo o texto que diz assim, que as escamas dos olhos de Paulo caíram. Paulo só tomou aquela decisão porque ele teve um encontro com Deus, e no encontro os olhos de Paulo foram abertos. Por que a gente chega diante de Deus e a gente é tão resistente? Por que é que Deus tem falado durante meses, anos, e a gente continua resistindo o propósito, o plano de Deus para a vida da gente? O texto diz, as escamas dos olhos caíram. As escamas são aquilo que impedem a gente de enxergar um futuro brilhante diante de Deus. Escamas fala de cegueira. Apesar de ouvir e conhecer as Escrituras, Paulo é cego. Paulo não compreende a Deus. Paulo tem uma interpretação das Escrituras que é equivocada, mas ele teve um encontro genuíno com Deus. As escamas caíram, porque as escamas e a cegueira que havia sobre a vida de Paulo tornou a vida de Paulo uma vida mórbida. Paulo é como uma árvore sem raízes. Um homem querendo produzir, uma árvore querendo produzir frutos sem raízes. Ou uma árvore sem raízes querendo produzir frutos. É impossível produzir frutos se não tivermos raízes. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer, eu vou abrir os teus olhos. Eu vou abrir os teus olhos nessa noite. Você vai sair daqui com um novo olhar, uma nova visão. Eu vou limpar o que está impedindo você de enxergar a vida que eu tenho para você. Eu tenho coisas novas para você, eu vou tirar essa escama dos teus olhos. A partir de hoje você vai tomar decisões que nunca você tomou na tua vida. E por causa disso eu vou fazer coisas que eu nunca fiz na tua vida. Eu tenho coisas novas para você. Esquece o teu passado. Lembra dele só para lembrar de onde Deus te tirou e o que Deus fez na tua vida. Mas se está te atrapalhando, joga no lixo. Se está te impedindo servir a Deus, joga no lixo. Se está enforcando, azedando a tua alma, joga o lixo no lixo. Para que você não continue com uma vida mórbida. O que é que Deus espera de nós? Bom, eu sei o que eu espero de Deus. Eu quero mudança, quero transformação. Quero que Deus me cure, Deus me sare, Deus me prospere, Deus transforme a minha vida, Deus muda esse cenário, muda o cenário da igreja, muda o cenário da minha casa, muda tudo. Mas o que é que Deus espera de mim? Uma nova atitude, um novo estilo de vida. Deixa eu dizer algo para o teu coração. O que Deus espera de você é que você aposte tudo nele. Está disposto a apostar tudo em Deus? Você está disposto a depositar tudo nas mãos de Deus, entregar todo o teu caminho ao Senhor de verdade? Deixa eu dizer algo para o teu coração, servir a Deus não pode ser uma fuga. Não pode. Servir a Deus deve ser uma escolha consciente de que não tem nada melhor do que isso para fazer. Não tem nada neste mundo que me completa. Sabe esse vazio? Sabe essa dor que está aí dentro? Sabe esse vácuo que está aí dentro? Ele tem um tamanho, é do tamanho de Deus. Só Deus pode completar esse vácuo que está aí dentro. Sabe essa tristeza? Sabe essa angústia que não te deixa em paz? Sabe essa vontade de chorar?
Sabe esse desejo de morte que você tem? Sabe essa vontade de sair pela vida? Sabe essa vontade de sair sem destino, de jogar tudo para o alto? Sabe isso daí? É porque Deus precisa de estar no lugar onde Ele deve estar. Você precisa de colocar Deus no lugar onde Ele deveria estar faz tempo, porque Deus para muitos é um fardo. E eu quero terminar dizendo, Deus tem coisas novas para a tua vida. Eu quero terminar dizendo, mulher, você que anda com uma dor no teu coração aí, ó, com esse peso, essa dor que está batendo aí no teu peito, na tua alma. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Jesus te ama muito. Jesus te ama muito, Ele tem novidade de vida para você. Não é um fardo servir a Deus, é um privilégio. Quando cair as escamas, e nós vamos orar nessa noite. Nós vamos orar nessa noite, Deus vai tirar essas escamas dos nossos olhos. Eu vou orar para que Deus tire escamas que estão ainda nos meus olhos. Porque tem escamas ainda que precisam ser tiradas dos meus olhos. Nós vamos orar nessa noite para que essas escamas caiam. Fique de pé, por favor. Nós vamos orar para que Deus arranque essas escamas dos nossos olhos. O que é que nós estamos fazendo com esta palavra? Essa mensagem está produzindo uma nova pessoa dentro de casa. Um cristão genuíno, de verdade, ou um cristão que fica disputando o tempo todo, um cristão querendo ser famoso, um cristão querendo enriquecer às custas da igreja. Essa mensagem está produzindo vida de verdade, ou a gente continua sendo o mesmo? Mateus capítulo 22 diz assim, muitos são chamados, e poucos são os escolhidos. Quem é você nesse bloco, dos chamados e os escolhidos? O que essa mensagem tem produzido em você? Você quer que a outra pessoa mude ou você está disposto a mudar para que essa pessoa mude em relação a você? É isso que eu peço a Deus todos os dias. Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Eu peço a Deus, Senhor, que ninguém dentro dessa casa sirva como quem serve o Senhor da fazenda, o Senhor dos escravos, que está servindo debaixo de chicote. Não, que haja liberdade no servir. Que haja alegria no teu coração em servir a Deus. Salmo de número 100, celebrai com júbilo ao Senhor. Sabe aquela alegria quando te chamava você para jogar bola? Para ir na festinha, no churrasco? Para ir festejar, na festa de casamento, comer bolo. Você falava, eita, churrasco, bolo, refrigerante. É bom. Por que a gente não tem alegria, essa mesma alegria? Aliás, uma alegria muito maior do que isso. Me convidaram para uma festa. Que festa é essa? Eu vou na casa de Deus adorar o Senhor. A conversão de Paulo rendeu a ele perseguição. Porém ele está dizendo assim, não tem nada que se compara com a glória que está sendo revelada para nós. A glória que em nós será revelada. O que te motiva a servir a Deus? Você quer mudança? O que você espera de Deus? O que esse evangelho tem produzido dentro de você? O que você tem feito com a mensagem do evangelho na tua vida? Eu vou terminar dizendo, Deus tem coisas novas para você. Esse ano de 2024 tem que ser diferente, não é possível. Esse ano de 2024, Deus quer olhar para a sua igreja e ver uma igreja diferente, um povo diferente, um povo com uma postura diferente. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8, diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará até vós. Chegai-vos a Deus, primeiro é aqui, ó, chegai-vos a Ele e Ele se chegará até vós. Chega mais perto, e Deus vai te honrar. Deus te abençoe.